Boa noite, um prazer muito grande de estar de novo aqui nessa série de personalidades espíritas, que são em princípio de 50 brasileiras e europeias, e que dará assim um conjunto realmente muito importante para estudo da doutrina espírita, o seu valor, a sua contribuição para a evolução planetária do homem terreno. Hoje a palestra é sobre uma figura das mais importantes da doutrina espírita de todos os tempos, que é Chico Xavier. Francisco de Paula Cândido, como está na certidão de batistério dele. Francisco de Paula Cândido. Em que, em 1966, depois que ele, com Valdo Vieira, vai aos Estados Unidos para um estudo rápido da língua inglesa e o contato com pessoas, com brasileiros, portugueses, o pessoal de língua espanhola, para um tipo assim de implantação da doutrina espírita dos Estados Unidos. Quando ele volta, então, ao publicar o livro Ideal Espírita, já adota definitivamente o nome de Francisco Cândido Xavier. Então, o nome comum é Chico Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo, muito próximo ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, no dia 2 de abril de 1910. Um bom mineiro. De profissão, desde a juventude, ou quase que na fase ainda infantil, de balconista, tecelão e datilógrafo. Balconista, tecelão e datilógrafo. Filho do vendedor de loterias João Cândido Xavier e da doméstica Maria João de Deus. Repito, Maria João de Deus, porque é um nome realmente importante, que desencarnou quando o Chico tinha apenas 5 anos. Quer dizer, deixou ainda na mais tenra infância. E o pai, incapaz de cuidar dos filhos, que eram muitos, distribuiu, eram nove filhos, distribuiu todos entre parentes próximos. Nos 2 anos seguintes, o menino Francisco foi criado pela madrinha e antiga amiga de sua mãe, Rita de Cássia, que se mostrou uma pessoa cruel, vestindo-o de menina e batendo nele 3 vezes por dia. Isso era metódico, tinha que apanhar 3 vezes por dia. E às vezes, não se contentando em açoitá-lo com uma vara de marmelo, Rita passou a cravar-lhes garfos de cozinha no ventre, ou na barriga, não permitindo que ele os retirasse. Quer dizer, que tinha que ficar espetado com os garfos e aguentar a dor sem poder tirar. Aí ocorre que o pai de Chico casou-se novamente, agora, dessa vez, ele já viúvo com Cidália Batista, de cujo casamento advieram mais 6 filhos. Está vendo então? 9 que ele tinha espalhado com a família e com Cidália mais 6. A Cidália, uma vez casada, fez com que todos os filhos dele voltassem então para os cuidados dela. Então aí agora muda a vida de Chico, porque Cidália é uma pessoa muito boa, gosta de todos os meninos, tanto dos dela com o marido, como daqueles que do casamento anterior. Aí nós vamos ver uma fase de mediunidade de Chico. Ele tinha 4 anos, apenas 4 anos de idade, quando ele respondeu ao seu pai, numa pergunta sobre ciências, durante uma conversa em casa, sobre a questão de gravidez de uma senhora. Ele dizia ver e ouvir os espíritos.
e conversar com eles. Quer dizer, então, aos 4 anos, ele informa ao pai que ele é capaz de ver e ouvir os espíritos. Mais do que isso, conversa com eles. Então, Maria, João de Deus, a sua mãe no mundo espiritual, e assim como espírito, passou a conversar com Chico quando ele já estava com 5 anos de idade. Então ele com 5 passa a ter o diálogo mediúnico. Observa bem que isso aí é evidência, é clara audiência, é uma capacidade mediúnica já muito grande de uma criança de 5 anos. Houve um caso, então, na família, que é muito importante na vida de Chico. Houve uma obsessão de uma de suas irmãs, os médicos não conseguiram curá-la, no hospital nenhum, então eles têm que recorrer a um casal de espíritas, José Hermínio e Carme Perácio, que após algumas reuniões e o esforço também da família de Chico, então a irmã de Chico se viu curada. Então já há um interesse na família sobre a doutrina espírita. E que escolaridade tem Chico Xavier? Curso primário. É completo o curso primário, mas é curso primário só. Quando é que ele começou a trabalhar? Aos 8 anos. Aos 8 anos, trabalhando das 3 da tarde às 2 da manhã, numa fábrica de tecido. Um sofrimento enorme por causa da poeira, da fuligem. Parecendo que eram aqueles velhos meninos da Inglaterra, trabalhando a noite toda em fábricas de tecido. Aí ele passa a trabalhar na fazenda modelo do Ministério da Agricultura, também em Pedro Leopoldo. É um trabalho nessa fazenda modelo que ele trabalhou mais tarde em Uberaba, mas é muito importante essa ida de Chico para trabalhar como datilógrafo na fazenda modelo. Era diretor da fazenda o doutor Rômulo Joviano, que era espírita, e na qualidade de espírita, ele naturalmente soube, viu a mediunidade de Chico, convidou para trabalhar na fazenda modelo, e a partir daí o Chico tem realmente a paz necessária para viver e já trabalhar um pouco como médium. E foi justamente no período em que psicografava, era no porão da casa do Dr. Joviano, que foi escrito uma das suas melhores obras, que é o livro Paulo e Estevão. Paulo Estevão é considerado a melhor biografia do apóstolo Paulo em todos esses 20 séculos de história. Aí vem a fase dos poetas do além. A partir de 1927, tem realmente o início da mediunidade de Xavier. Eu digo início produtivo, para poder ficar gravado, escrito. Ele começa a receber mensagens de poetas falecidos, que não deixam nome, daí até foram publicadas algumas crônicas, alguns desses textos, sem indicar a origem, mas a identificação real de cada poeta, ela vem a partir de 1931, publicada no O Jornal do Brasil e no Grande Almanaque Português. Então, a partir de 1928, as publicações dessas mensagens psicografadas ela é iniciada, e esse O Jornal do Rio de Janeiro e o Almanaque de Notícias de Portugal, então começam realmente a fazer normalmente as publicações. Aí vai chegar uma que nós podemos chamar de obra-prima de Chico Xavier, que é o livro Parnasse de Além Túmulo. Porque é o primeiro. Em 1932, são 200 poemas de 56 poetas brasileiros e portugueses. Então aí é que surge, com esses poetas brasileiros e portugueses, a repercussão enorme, até descabida, de certa forma, na imprensa brasileira e na portuguesa,
com a opinião pública, sempre muito discutindo como é que poderiam aqueles autores, os mais nobres, os clássicos, estarem, então, dando ditados mediúnicos. E o impacto ainda muito maior porque vem de um modesto escriturário, um ex-balconista de Amazé, do interior de Minas, do interiorão. Quando fala interior de Minas, há um autor que dizia nem pode falar interior de Minas, porque seria interior do interior. Então ele era do interiorão, que mal completara o curso primário. Aí, já trabalhando na psicografia, em 1927, Chico funda na sua cidade, Pedro Leopoldo, junto com outras pessoas, outros espíritas, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Centro Espírita Luiz Gonzaga. Eu conheci há muitos anos, nesse centro, Chico Xavier. Estive com ele apenas uma vez, e era numa entrevista da imprensa, ele ficou numa das cabeceiras da mesa, eu fiquei na outra. Nós éramos ao todo um grupo de uns 10, e quando terminou a entrevista, que eu fui perguntar a ele se eu tinha respondido corretamente, ele não deixou nem terminar a frase. Falou, muito bom, Vanderlino. Me tratou pelo nome. O Chico tratava as pessoas pelo nome. Diz que ele via uma legenda luminosa em cada pessoa. Aí então ele tinha essa possibilidade de fazer esse tratamento muito pessoal. Já que eu falei de fundação do Centro Pedro Leopoldo, eu já adianto que foi ele também o fundador do Grupo Espírita da Prece e da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. Sempre os biógrafos de Chico Xavier, de alguns anos, dizem Chico psicografou 412 livros. 412. Quando Chico, em 2000, desencarnou, muita gente dizia que os livros foram sendo continuados porque há muita coisa que deixou de ser publicada e também amigos do Chico, companheiros dele, vão desdobrar e as temáticas e então a publicação de livros será continuada. Então agora eu posso dizer que Chico publicou 528 livros, mais de meio milhar, 528 livros, 60 milhões de exemplares. Então está aí repetindo, 528 livros, 60 milhões de exemplares. Também, como as pessoas procuravam Chico, era uma média de 800 pessoas na noite que ele atendia, nas noites. Então ele recebia cartas dirigidas, na maior parte, às mães, às famílias, de espíritos falando da saudade, falando do que acontecia, de como é que ele estava sendo a vida espiritual dele. São 10 mil cartas, 10 mil. Então o Chico é, sem dúvida nenhuma, o escritor brasileiro de maior sucesso, com o maior número de livros publicados. Digamos assim, 10 vezes mais do que aqueles que publicaram muito. E uma coisa que é preciso ser dita e repetidamente dita: Chico Xavier nunca recebeu um centavo de direitos autorais. Ele cedeu esses direitos, todos eles, à Federação Espírita Brasileira e a outras instituições, muitas delas instituições de caridade. Obra-prima, falando do Parnaso Além, então vamos dizer outra obra, o Nosso Lar, de André Luiz. Foi em 1943. Chico psicografou o Nosso Lar, e que é o mais vendido e o mais divulgado da extensa obra dele. Que no ano de 2010, Chico já não mais estava aqui, foi transformado em filme e com muito sucesso. Com Nosso Lar, André Luiz inicia uma primorosa coleção de livros, são muitos, inúmeros livros, cada um mais importante do que o outro. Nosso Lar tem várias traduções, além da edição em português, em francês, inglês, alemão, espanhol,
grego, esperanto, russo e japonês. E é possível até que tenha outra língua que a gente não tem informação ainda. É o mais popular livro da literatura espírita. Já foram vendidos 3 milhões de exemplares. 3 milhões de exemplares. Eu, pobre de mim, o meu segundo livro, O Dia que Chiquinho Sumiu, eu falo que é uma edição enorme de 5 mil exemplares. Hoje nós fazemos 400, 500, para fazer 1.000 exemplares é muito. Pois o nosso lar foram 3 milhões. Chico ganhava os mais valorizados presentes. Quase sempre as pessoas que iam visitar o Chico levavam um presente. Um livro. A Lauri Rego Cunha, minha cunhada, de Itaiobeira, estudava em Belo Horizonte, sempre parava em Pedro Leopoldo para dar a Chico, levar para ele um presente. Podia ser biscoito, uma marmelada, um requeijão, um queijo de trança. E ele ficava alegre, ele pegava, experimentava, comia, e a primeira pessoa que chegava pedindo, ele dava. Falava, Chico, eu trouxe presente para você. Ele falou assim, ô minha irmã, eu achei gostoso demais. E a pessoa chegou e eu gostei, que ela vai gostar também. Então Chico recebia terrenos, fazendas, carros de presente, nunca ficou com nada. Ele desfazia de tudo e doava o resultado a instituições de caridade. Dos 500 e tantos, então, livros que ele fez, como eu já disse, esses livros beneficiaram milhões, milhares ou milhões de pessoas, já que essas doações eram sempre muito bem empregadas. Há um caso interessante de um amigo do Chico, que visitava sempre Pedro Leopoldo, que era um judeu, o Frederico Figner, que era dono da Casa Edson, no Rio de Janeiro, que vendeu as vitrolas antigas, que seriam os aparelhos de som modernos. Ele vendia, era um milionário, visitava Chico sempre em Pedro Leopoldo. E um dia ele disse, Chico, você fala que não tem ambição, eu tento descobrir uma ambição de sua parte, nunca consigo. Você acha que está tudo normal, que tudo é normal na vida. E você, Chico, não tem realmente nenhuma ambição? O Chico pensou e não queria responder. E ele pergunta de novo, você não tem ambição, Chico Xavier? Chico falou assim, olha, uma eu tenho. Eu queria ter um dinheirinho para poder ajudar meu pai a pagar o imposto da prefeitura. Porque pode chegar numa hora que a prefeitura toma a casa dele, porque ele nunca pagou imposto. Então, se eu pudesse ajudar a pagar, seria ótimo. O Frederico viu, nada disse mais, voltou para o Rio de Janeiro. Não foi muito tempo depois, o Frederico Figner, no seu testamento, já um pouco antes de desencarnar, deixa a Chico Xavier o que podia ser considerado uma pequena fortuna. Um legado que disse que era para que ele depositasse na Caixa Econômica para dar uma renda na poupança para que ele pudesse ajudar a sua família. O Chico não aceitou, devolveu o cheque. Aí vem uma pessoa da família dizendo a Chico que de forma nenhuma estava no testamento e os herdeiros queriam honrar o testamento do pai. O Chico de novo não aceita. Até que vem definitivamente o mais velho da família e diz, de forma nenhuma esse cheque pode voltar ao Rio de Janeiro. Você decide, ele é seu. E o Chico então manda entregar uma carta, entregar à Federação Espírita Brasileira para que pudesse melhorar a editora. Então essa grande editora da Federação Espírita Brasileira é fruto dessa doação de Frederico Figner, repassada por Chico Xavier. O Frederico Figner deixa para nós uma lembrança muito interessante, com o ditado também através de Chico do livro Voltei, que foi em 1948. O Figner usa o pseudônimo de Irmão Jacó. É um livro realmente muito interessante, porque o Figner transmite as experiências dele quando ele chegou ao mundo espiritual. Ele achava que era tudo muito fácil e que ele tinha muita fé e que tudo ia ser normal. Mas aí no livro relata realmente a trabalheira
as dificuldades que ele teve exatamente para se afirmar no mundo espiritual. Quem é o real mentor de Chico Xavier? Emmanuel. Emmanuel, que é o autor de Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. Sem dúvida nenhuma, livros da mais alta importância. Como eu já disse, não há nenhuma biografia do apóstolo Paulo de Tarso acima do Paulo Estevão de Chico Xavier. Outro espírito que colaborou grandemente com Chico foi Humberto de Campos, o maranhense. Um sofredor nos últimos anos de vida com acromegalia, que era o cronista mais lido do Brasil, já no sofrimento, se preparando de alguma forma para o seu êxito espiritual. O Humberto vem ditar uma série de livros de Chico Xavier, Palavras do Infinito, Crônicas do Além-Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma bíblia do espiritismo brasileiro, Novas Mensagens, Boa Nova, Reportagem de Além-Túmulo, Lázaro é de Vivo, Luz Acima, Pontos e Contos, Contos e Apólogos, Contos dessa e de outra vida, Cartas e Crônicas, Santos da Vida, Relatos da Vida, Histórias e Anotações. O carro-chefe é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro que não pode deixar de ser. Tem que ser lido. Houve um caso interessante porque Humberto, que tinha todo sucesso, até economicamente, uma vida folgada, dele e da família, quando ele desencarna e passa a ditar os seus livros via Chico Xavier, as editoras que publicavam as coleções de Humberto de Campos deixaram de vender. As pessoas só queriam os livros psicografados de Humberto através de Chico. Então a família entrou com um processo na justiça pedindo direitos autorais. Ela queria o resultado da vida desses livros. O Chico, como eu disse, jamais recebeu direito autoral, ele cedia todos. Então o processo foi contra Chico e até direto ou indiretamente contra a Federação Espírita Brasileira, que por fim, também havia outra petição no processo, perguntando se realmente aquele era o espírito Humberto de Campos, que não cabia justiça, nem naquela ocasião, nem jamais, confirmar a questão espiritual, já que não há condição, assim, pelo menos se não através da mediunidade, que não seria o processo de resolução de casos na justiça. Então, foi feito um acordo e, a partir daí, os livros psicografados por Humberto de Campos passaram a ter o nome de Irmão X. A defesa do médium foi brilhante, até uma forma muito interessante e até, de certa forma, quase que anedótica, porque lá diz assim: esses livros foram recebidos dentro dos postulados da doutrina espírita, que a existência de Deus, a existência do Espírito, a comunicabilidade do Espírito e a reencarnação. Então, se a viúva está reclamando dele os direitos autorais, como herdeira dele, e as outras viúvas das outras reencarnações? É a pergunta que o próprio promotor vai dizer a isso. E depois tem outro caso, ela é sócia, ela quer direitos autorais porque ela é considerada legalmente sócia do marido Humberto de Campos. Mas o contrato de casamento termina com a morte. Então, o que Humberto produziu enquanto vivia na Terra, encarnado, tudo bem. Mas depois daí ela já não é sócia dele mais. Então, foi feito o acordo e foi publicado o caso Humberto de Campos, que era o nome do livro, do processo. Posteriormente passou a ser chamado de a psicografia perante os tribunais. O advogado chamava Manuel Timpone. E André Luiz? E André Luiz, que é o grande contribuinte para a psicografia de Chico Xavier, com os livros Nosso Lar, que eu já falei, Os Mensageiros, Missionários da Luz,
Obreiros da Vida Eterna, tem uma coleção nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos, sexo e destino, a vida continua. Então são livros de real sucesso. Só para dar uma ideia, eles estão traduzidos em inglês, espanhol, japonês, hebraico, esperanto, francês, alemão, italiano, russo, tcheco, polonês, mandarim, romeno, sueco, grego, árabe e húngaro. Está vendo aí quantas e quantas línguas receberam em tradução os livros de André Luiz. E também publicado em braille. Em francês, só para dar uma ideia das traduções, La vie dans le monde spirituel, Les messagers, missionnaires de la lumière, ouvriers de la vie éternelle, dans le monde supérieur, libération, dans le domaine de la médiumnité, entre le ciel et la terre. Enfim, a obra de Chico, de André Luiz, foi traduzida em 30 idiomas, só para dar ideia. Só em Esperanto há traduções de 69 textos importantes feitos por Afonso Soares, da Federação Espírita Brasileira. O nosso lar, o italiano é o idioma que mais traduções fez das obras de Chico. Para ter uma ideia, em italiano, Chico tem 80 títulos publicados. 80. Há um caso interessantíssimo de 1937, com jornalistas em Pedro Leopoldo. Chico recebe uma mensagem espelhada, escrita espelhada, em inglês, língua que ele não falava. Para ler, tinha que se colocar no espelho, porque em vez de ser da esquerda para a direita, a escrita é da direita para a esquerda. 1937, foi na União Espírita Mineira, mais precisamente. E quem assinou essa mensagem espelhada foi Emmanuel. A obra de Chico em radionovela, adaptadas. Essa obra, eu vou fazer uma referência de novo ao livro Ideal Espírita, porque quando o Chico vai com Valdo Vieira aos Estados Unidos, o presidente do Christian Spirit Center chamava Salim Salomão Haddad. Então, ele deu todo o apoio a Chico nos Estados Unidos, publicou esse livro lá, quer dizer, a viagem já foi resultado de um livro, e que quando chega ao Brasil, a federação faz como, então, o Ideal Espírita. Há muitas entrevistas na vida de Chico. Houve uma em 1944, terrível, esse aqui é o nome, os repórteres da Vinassi e Jamanzon, da revista O Cruzeiro, colocaram Chico numa banheira e fotografaram de todo jeito, como se apresentando como repórteres do exterior, estrangeiros. O Chico, no fim, autografou o livro para eles, que eles nem deram confiança, porque eles queriam realmente fazer o mal. Tempos mais tarde, no Rio de Janeiro, quando eles nem abriram os volumes que Chico entregou para eles, dos livros, estava a dedicatória a Davinassi e Jamanzon. Quer dizer que Chico estava sabendo o que tratava. Apenas por causa da humildade, não retrucou aos insultos desses dois repórteres. Em 1970, eu me lembro que eu assisti do princípio ao fim uma entrevista que ele deu no Pinga Fogo da TV Tupi, em que foi considerada a audiência maior até hoje. Não sei se até hoje, porque a população multiplica, mas pelo menos proporcionalmente até hoje, foi a maior audiência de uma entrevista realmente em televisão. Quantas instituições Chico ajudou? Em geral de cultura, de caridade, ao todo 2.000. Todas resultados dos direitos autorais de livro publicado de Chico. Há hoje uma fundação cultural Chico Xavier em Pedro Leopoldo, está entre as grandes homenagens, o Instituto Beneficente Chico Xavier. Chico Xavier é apresentado em 1981 e 1982 como Prêmio Nobel da Paz.
Não foi eleito, houve a eleição de outro, mas ele teve 2 milhões de assinaturas. 2 milhões de assinaturas. Quer dizer, realmente um caso inédito. E ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos em 2012. Maior brasileiro de todos os tempos, pelo SBT e pela BBC de Londres. Numa eleição nacional, ele então é considerado realmente o brasileiro mais importante de todos os tempos. Recebe uma Comenda da Paz. Em 1999, o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier. Então, essa comenda, eu aqui no caso agora da minha palestra, está com a de Valdo Franco, que ela está sendo entregue em 99 pelo governo de Minas. Muita gratidão à figura de Chico Xavier. Homenagem de Roberto Carlos, Gilberto Gil, Fábio Júnior, Moacir Franco, Nando Cordel, Vanusa, muitos e muitos homenageiam o Chico. O legado de Chico ultrapassa as barreiras, todas as barreiras, e é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, podemos dizer praticamente do mundo, pelo menos de que chegou a esse século, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas, principalmente pelo seu forte altruísmo. O Chico dizia que ele morreria ou desencarnaria num dia de intensa alegria para o povo brasileiro. Um dia muito alegre para os brasileiros. E ocorreu que no dia 30 de junho de 2002, ele já tinha 92 anos de idade e foi o dia que ele se despediu fisicamente de todos nós. Por que dia de alegria? Um dia de morte? É porque era o dia da vitória do Brasil na Copa do Mundo. O país todo estava numa só satisfação. Então, a sua previsão realmente foi cumprida. Despedida. Como é que foi o velório? Como é que foi o sepultamento de Chico Xavier? Que despedida é essa? No velório compareceram 120 mil pessoas, de 1º e 2 de julho de 2002, em Uberaba. 120 mil pessoas passaram em frente ao caixão de Chico Xavier. E no dia seguinte, no enterro, o féretro percorreu, para dar uma ideia, 5 quilômetros, cheio de gente. Do início até o fim, havia pessoas seguindo para o cemitério. Foram 30 mil pessoas acompanhando o cortejo a pé. A pé. E quando o caixão chegou no cemitério, helicópteros jogaram 3 mil rosas para poder marcar realmente aquela festa de agradecimento pela vida daquele homem tão importante. Houve destaques governamentais. O presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu: grande líder espiritual e figura querida e admirada pelo Brasil inteiro. Chico Xavier deixou sua marca no coração de todos os brasileiros, que ao longo de décadas aprenderam a respeitar seu permanente compromisso com o bem-estar do próximo. O governador de Minas, Itamar Franco, entre aspas, Chico Xavier expressava em sua face uma imensa bondade, reflexo de sua alma iluminada, que transparecia particularmente em sua dedicação aos pobres, imagem que vou guardar para sempre com muito carinho. Palavras, então, de Itamar Franco. Houve 3 filmes sobre Chico Xavier, o filme, As Mães de Chico Xavier, e 100 anos com Chico Xavier. Teatro. Foi teatralizado pela Rádio Mundial o texto do livro Há 2000 anos. Mídia social. Facebook, Instagram, WhatsApp, todos os meios da mídia. São centenas e centenas de mensagens, sempre
Digamos, não há um dia em que não haja muitas, dezenas ou centenas de mensagens sobre Chico Xavier hoje na mídia social. Poder-se dizer, então, que Chico foi um médium completo, tanto do ponto de vista moral quanto da técnica mediúnica. Tanto que o saudoso professor Herculano Pires o chamava de homem psi. Na vida de Chico, Kardec, Emmanuel, Bezerra. Três grandes espíritos daqueles realmente imortais. A palavra vem um pleonasmo, porque espírito imortal já é mesmo a imortalidade, mas dos maiores espíritos de elevação, então foram companheiros de Chico. Qual era a ordem que Emmanuel deu a Chico, quando Chico ainda era muito jovem? Chico perguntou: que condição eu tenho de continuar vencendo e vencer na vida? Emmanuel disse a Chico: três condições: disciplina, disciplina e disciplina. Chico é tema de mestrados, de mestrado e doutorado. A psicografia dele várias dissertações de mestrado e teses de doutorado em universidades brasileiras. A indicação em 1981, eu repito, é bom lembrar nesse final, ao Prêmio Nobel da Paz, que teve uma grande repercussão internacional. Realmente, vida de Chico, atuação de Chico, o modo de ser de Chico, é uma missão maravilhosa, cumprida com o máximo de amor. Terminando mesmo, com nosso agradecimento por quem me acompanhou até aqui, o nosso mais fraterno abraço a Chico Xavier.